alegria começamos este vídeo cumprimentando os nossos seguidores e seguidoras do canal de YouTube Justino70 Caminho de Emaús. Tivemos bastantes ecos dos vídeos já postados e queremos dar continuidade aprofundando o Apocalipse. Nosso tema, Apocalipse, a alegria de profetizar. Teologia narrativa para comunidades proféticas. Queremos oferecer hoje chaves de leitura do Apocalipse. Iremos indicando algumas chaves importantes para não entrar numa canoa furada. Por exemplo, uma leitura ao pé da letra ou uma leitura dos textos fora do contexto podem servir para qualquer pretexto. Isso dizemos de entrada porque algumas pessoas pegam tudo ao pé da letra, mesmo que a letra não tem pé. Mas assim foram instruídas e pegar tudo, e aí o Apocalipse vai virar outra coisa menos uma mensagem de vida, de fortaleza, de resiliência, de coragem, de compromisso para mudar o mundo. Entramos, portanto, queridos seguidores e seguidoras, chaves de leitura do Apocalipse. Primeira chave, o Apocalipse diário, o cancioneiro de resistência. Vamos frisar esta chave porque pensamos que é uma das mais importantes. O Apocalipse como um diário ou um cancioneiro de resistência. Este livro foi escrito para vencer, para enfrentar as lutas que as comunidades estão enfrentando no tempo de Nero, mais ou menos 64, 68, ou, como a maioria prefere hoje, no final dos anos 90, 85, 90, 95 do primeiro século, uma coisa assim. Então o Apocalipse é um livro escrito para animar, incentivar a vida, o compromisso, a alegria e a garra das comunidades num contexto adverso. E o que chama a atenção, alguns biblistas, por exemplo, Hugo Vanni, entre outros, né? Também temos outros escritores que salientam esse lado litúrgico. Sem dúvida, o Apocalipse tem um contexto e um eixo central litúrgico. Mas junto com esse eixo litúrgico, temos também o eixo dos cânticos que perpassam esse livro do Apocalipse. Vejam aí, no capítulo 4 e 5, no capítulo 11, versículos 15 a 18, no capítulo 12, versículos 10 a 12, capítulo 14, capítulo 15, 16, 19, sobretudo. Nesse capítulo 19 há uma novidade grande que poucas vezes é salientada, e quero dizer, sobretudo, esse capítulo 19, de 1 a 9 a 10. Aí temos o único texto, o único relato onde aparece a palavra aleluia no Novo Testamento. E aparece 4 vezes, viu? 4 vezes aparece aí aleluia, que é o cântico de louvor, de vitória, de alegria, de ter vencido, de ter conseguido chegar ao objetivo e louvar a Deus por tudo isso. Uma segunda chave de leitura, Apocalipse, livro profético de denúncia radical. Então, o Apocalipse é um livro profético de denúncia radical, com expressões simbólicas e com imagens reais e radicais que exigem uma leitura no contexto no qual aparecem. Vejam aí que estamos salientando todo o simbolismo e as imagens que aparecem às vezes
ao quadrado do quadrado, né? E que criam uma dificuldade na tradução e também na compreensão. Há capítulos muito significativos onde a lógica da vida e a lógica da morte se enfrentam em um duelo à vida ou morte. E é necessário, como diz o autor do Apocalipse, fazer uma escolha, tomar uma atitude. Veja aí nos capítulos 2 e 3, as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas, numa palavra a toda a comunidade eclesial. Vejam aí que 7 vezes fala de discernir o que o Espírito está dizendo às igrejas no final de cada carta. 7 vezes está convidando a vencer, portanto, estamos num contexto de adverso, e 7 vezes aparece aí nas 7 cartas. Vejam aí o capítulo 12 e 13, talvez uns dos capítulos mais difíceis de abordar, mas aí é necessário uma atitude clara e decidida pela vida, frente a todas as outras formas de luxo, de arrogância, etc., que podem vir à tona. Capítulo 13, versículo 10 e 18, nos chamam a esse discernimento no espírito, na realidade que estamos enfrentando com a besta fera. Capítulo 17 e 18, talvez uma das imagens mais fortes que aparecem aí, e que num primeiro momento podem desconcertar um pouco, onde se fala da prostituta, né? E mãe de todas as prostitutas, em uma terminologia muito característica da apocalíptica, do Apocalipse de João. Então temos que ler todas essas imagens no seu contexto. Se nós tiramos essas palavras como que fossem de um dicionário, perdemos a chave para entrar em casa. Uma vez que perdemos a chave, não adianta procurá-la, porque não sabemos nem onde está a casa, nem qual é as chaves, etc, etc. Né? Apocalipse, terceira chave de leitura, memória da celebração da vida e da vitória. O Apocalipse é uma celebração, né, litúrgica de comunidades, etc., que se celebra a vida e o vivente, como diz no capítulo 1, versículo 16. Estive morto, mas agora estou vivo, o vivente, em presente de indicativo, o presente aí, o vivente, e se fala da vitória que no céu se celebra, aí no capítulo 19, versículos de 1 a 4, e de todas as pessoas que creem na força, na vitalidade do Cordeiro degolado e em pé. Frisamos esta expressão porque é característica do Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, Cordeiro degolado e em pé. Cordeiro que aparece umas 30 vezes e é um conceito teológico chave, e depois também degolado, quer dizer, passou pela cruz, pela paixão, e agora ele está em pé, de vencedor, de ressuscitado, nessa forma característica do Apocalipse. O vivente tem em sua mão as 7 estrelas e está sentado no trono do seu Pai. Capítulo 3, versículo 21. E a mesma coisa oferece para o vencedor, sentar também no trono no qual ele está sentado, e o trono do Pai. O Cordeiro, o vivente, o leão da tribo de Judá, é o único capaz de tomar o livro, de abrir seus 7 selos. Quer dizer, o Cordeiro é capaz de interpretar toda a história da humanidade, quer dizer, no Cordeiro, nesse eixo central, toda a história passada e toda a história presente e toda a história a devir tem o seu sentido pleno. Ele é alfa
e ômega. Aparece 3 vezes dito de Jesus, o Cristo, e outras vezes aparece esse alfa e ômega referido a Deus Pai. Vamos ver a quarta chave para aprofundar, para saborear toda a riqueza que este livro maravilhoso traz para nós, para as comunidades, para estes tempos de contrastes, de globalização, de arrogâncias e de luxos e de preconceitos e tantas coisas aí que nos desconcertam no dia a dia. O Apocalipse traz luz para discernir exatamente onde estamos e aonde queremos chegar com nosso sonho. Apocalipse é um quebra-cabeça do Antigo Testamento. Então, o Apocalipse é como um quebra-cabeça do Apocalipse do Antigo Testamento, e queremos frisar aqui o simbolismo. A linguagem simbólica é sublinhada por todos os comentaristas que se adentram neste oceano de luz e de esplendor. Vejam aí que não estou falando de imagens terroríficas ou coisas semelhantes, mas um oceano de vida, de luz e de esplendor. Xavier Alegre comenta a linguagem simbólica, que é um dos traços mais específicos de toda a literatura apocalíptica, e contribui a convertê-la numa literatura cifrada. Quer dizer, temos como um código, o qual exige de nós decodificar, e quando vamos decodificando as imagens, os símbolos, conforme o autor vai indicando passo a passo, capítulo a capítulo, então entramos na profundidade e densidade do Apocalipse. Em Apocalipse, as imagens, vamos salientar isso agora, estão tomadas frequentemente do Antigo Testamento. Ao longo dos séculos houve vários intérpretes, né, que disseram que essas imagens eram tomadas de cá, de lá, etc, etc, mas hoje há um consenso generalizado que o autor do Apocalipse, sem excluir outras fontes, né, mas bebeu abundantemente do Antigo Testamento. Vejam aqui que coisa interessante. Se temos em conta as citações e as alusões ao Antigo Testamento, podemos dizer o Apocalipse poderia ser visto realmente como um quebra-cabeça de mais de 1000 peças, de 5000 peças, etc. Vejam aí, por exemplo, entre as citações e as alusões, que são muitas, e as referências, que às vezes são como 2 palavras, 2 títulos, etc., são umas 450 vezes citações diretas ou alusões. Vejam que coisa interessante, no primeiro capítulo, versículo 5, temos vários títulos dados a Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, etc, né? Mas esses 3 títulos que temos aí no versículo 5 do primeiro capítulo, é interessante de onde João pegou tudo isso e o contexto maravilhoso que representa para nós. Ele pegou esses títulos do Salmo 89, versículos 28 e 39. Uma coisa interessante, nós pensamos aí um título estranho, mas quando vamos no Antigo Testamento, percebemos a importância desses títulos, o significado profundo que tem dentro desse Salmo 89, ou dentro de outros salmos, como pode ser o 65, como pode ser também o Cântico de Moisés, onde se fala quem é como Javé, quem é realmente como Javé, como frisa também
Isaías capítulo 40, versículos de 12 a 31. Quinta chave de leitura, Apocalipse, revelação do testemunho profético da comunidade até as últimas consequências. Veja aí que o Apocalipse, ele salienta uma virtude que é hipomone, que seria resistência, que seria audácia, teimosia e constância, perseverança. Tudo isso forma parte como dessa virtude essencial que o autor do Apocalipse convida para as comunidades. E não ter medo a enfrentar as últimas e definitivas consequências. Ele mostra como Antipas já deu testemunho, João de Pasmos está dando testemunho, e a testemunha fiel e fidedigna, como fala no capítulo 1, versículo 5. Temos aí a visão inaugural, capítulo 1, versículo 9, até capítulo 3, versículo 22, visão inaugural e as cartas às 7 igrejas. Esse capítulo 11, capítulo sem dúvida um dos mais difíceis, porque aí o simbolismo chega a desconcertar. Aí sobretudo o versículo 8, onde dá uma chave de leitura, mas que realmente depois frisaremos em outro momento. Apocalipse, chave sexta, promessa de felicidade. 7 bem-aventuranças se escondem em seu seio como pilares fortes que sustentam todo o edifício. Eu vou fazer aqui uma memória dessas 7 bem-aventuranças que estruturam toda a construção do livro do Apocalipse, chamando a atenção para os destinatários de ontem e de hoje, para entender que tipo de obra, de relato, temos nas nossas mãos. Vejam aí capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê, que proclama diante da comunidade, e felizes aqueles que escutam as palavras desta profecia, se praticarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Esse tempo está próximo não é uma ameaça, mas ao contrário. Se estamos querendo ver o final de uma perseguição, etc., etc., é um chamado a perseverar, a ficar firmes, etc., né? A segunda bem-aventurança, capítulo 14, versículo 13. Escreva: felizes os mortos, aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Vejam que aqui não está dizendo simplesmente aquele que morre, mas felizes os mortos, aqueles que foram matados, assassinados, por fidelidade ao Senhor, por fidelidade ao Evangelho, por testemunho do Evangelho. E então o Espírito diz: descansem de suas fatigas, porque as obras, o compromisso fiel os acompanha. A bem-aventurança seguinte está no capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Então, portanto, não vão atrás da data do fim do mundo. Não vão atrás porque perdem o tempo e perdem a esperança e perdem a alegria e perdem a vida. Eis que venho como um ladrão. Você não sabe a que hora vem, nem no dia, nem no mês, nem nada. Mas feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha. Vejam aí, está chamando a vigilância
E conservar as vestes significa a prática do compromisso evangélico, do anúncio do testemunho, etc. E essas obras são o vestido, é um simbolismo, vamos dizer assim, da vestimenta, etc., mas que está representando a profundidade do compromisso da vivência da pessoa ou das comunidades que não tem medo, não tem vergonha de testemunhar o crucificado, que é o ressuscitado, ou como diz o Apocalipse, o Cordeiro degolado e em pé. Em 19:9 temos aí também outra bem-aventurança. Escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E disse ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vejam que coisa linda temos nesta bem-aventurança. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E vejam aqui que os convidados não são 2 ou 3, não é fulano ou a comunidade tal, não. Convidados aqui é toda a população, todo aquele que quer realmente entrar para o banquete. Aí vai exigir também um compromisso, uma fé, uma resiliência, uma decisão, uma postura, uma maneira de enfrentar a vida a respeito de Deus, a respeito dos pequenos, a respeito dos direitos, uma vida coerente. Em 20, versículo 6, temos também outra bem-aventurança. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com Cristo reinarão durante 1000 anos. Este versículo exige um esclarecimento, porque aí está tocando vários temas. Teremos oportunidade de retornar sobre este versículo 6 do capítulo 20, porque toca já vários temas que é necessário primeiro entrar no conjunto do Apocalipse e depois aí já ver um pouquinho essa frase: com Cristo reinarão durante 1000 anos, porque tem dado origem a várias interpretações que depois aprofundiremos no momento certo. 22:7 temos a sexta bem-aventurança. Eis que eu venho em breve. Então vejam aí, o Cristo vivente, o ressuscitado diz: eis que eu venho em breve. Então dizer, para as pessoas que estão sofrendo, para as comunidades perseguidas, para aquelas pessoas que estão provadas ao máximo, esta voz dá uma alegria, uma segurança e uma esperança incríveis. Eis que eu venho logo, eis que venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Então quer dizer, as palavras que João de Patmos está escrevendo a essas comunidades estão exigindo traduzir em prática no dia a dia essa fidelidade ao Senhor, ao Cristo vivo e ressuscitado, que somente com a força do Espírito de Jesus pode ser levada a termo. Em 22:14 temos a sétima bem-aventurança. Felizes aqueles que lavam suas roupas para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Vejam aqui que maravilha. Felizes aqueles que lavam suas roupas para terem poder sobre a árvore da vida. Lavar as roupas significa, vamos dizer assim, assumir a vida de Cristo e assumir também a paixão e a ressurreição. Veja aí no capítulo 7, quando aparecem aqueles vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e aí João pergunta: e esses aí quem são? E aí o ancião diz: essas pessoas aí
são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Prestemos atenção aqui que o simbolismo é desconcertante e é surpreendente. Esses que estão aí, desculpe, com vestiduras brancas, são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa assumir na própria vida Cristo, a fé em Cristo, e também ir até as últimas consequências. Mas vejam aí o simbolismo. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro e aparecem brancas, né? Poderiam aparecer de outra cor, possivelmente vermelho, mas vejam aí esse simbolismo que nos provoca a ir em profundidade e não ficar assim nas folhas, na superfície, né? E aí ter poder sobre a árvore da vida. Vejam aqui que está apontando aos primeiros capítulos do Gênesis. Portanto, a entrada em profundidade do Apocalipse exige nos familiarizar, primeiro com todo o livro, e depois também com as referências que vai fazendo, neste caso ao livro do Gênesis, em outros momentos ao livro de Isaías, ao livro dos Salmos, ao livro de Daniel, de Zacarias, de Jeremias ou Ezequiel, principalmente. Mas tem também ainda outros livros dos quais este autor vai fazer uma releitura neste contexto do final do século I, para entrarem na cidade pelas portas. Veja que essa cidade, a Nova Jerusalém, esse céu novo e terra nova, né, vai descer do céu e para entrarem pelas portas. Lembrem aquela imagem do pastor, capítulo 10 de João, que tem o pastor que entra pela porta, tem outros que entram por outros cantos, que não são pastor, e aqui então, entrar pelas portas, e são 12 portas, as 12 portas que têm o alicerce, os nomes dos 12 apóstolos, etc. Né? Então, vejam aí que figura maravilhosa, entrar nesta grande cidade, esse é o sonho do Apocalipse, não são as imagens que podemos encontrar nos capítulos 12, 13 e 14. Sétima chave de leitura do Apocalipse. O Apocalipse, livro da urgente justiça. Até quando, Senhor? Até quando, até quando, até quando? Escutamos aí no capítulo 6, versículos 10 e 11. Aí os mártires insistem uma e outra vez pedindo justiça. Até quando, Senhor? Neles ecoa o grito das comunidades crucificadas ao longo de toda a história. Eles gritaram em alta voz: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça? Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás? Estás tardando demasiado, estás tardando demais. Até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Vingar nosso sangue contra os habitantes da terra. Temos aí uma expressão característica do Apocalipse, os habitantes da terra, que não significam os seres humanos em geral, mas significam aqueles, podemos dizer assim, personagens que têm uma arrogância grande, e aí eles chamam os habitantes da terra, né? Teremos oportunidade de frisar um pouquinho mais sobre isso. Então foi dada a cada um deles uma veste branca. Também foi dito a eles que descansassem mais um pouco de tempo, até que ficasse completo o número de seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Então veja aí, está dizendo que a perseguição ainda não acabou, que ainda o número não foi completado, que falta pouco já para chegar à vitória final.
E aí o Apocalipse vai encontrar resposta no rosto daquele que foi diante da comunidade, diante dos mártires, naquele que o Apocalipse apresenta como o Cordeiro degolado e agora está em pé. Os seguidores do Cordeiro sabem muito bem de quem se trata, e todo aquele que o sabe encontra também força e motivos para crer, resistir e esperar no meio da tribulação. Tribulação não é qualquer dor de cabeça, tribulação não é... Tribulação é uma palavra-chave nesse contexto apocalíptico. Aí está escondida a força vigorosa deste livro profético. Eterno Evangelho, capítulo 14, versículo 6. Esquecemos muitas vezes isso, viu? Se partimos a partir desta chave de leitura, que o Apocalipse, o livro do Apocalipse é um evangelho eterno, muda completamente a nossa visão, a nosso conceito do livro, etc. Né? Um evangelho eterno para enfrentar a tribulação, a perseguição e, se for preciso, até a mesma morte, como aconteceu já com Antipas, fica registrado aí no capítulo 2, versículo 13, como foi registrado também de outros tantos mártires, capítulo 7, versículos 14 e 17, porque a esperança não morre jamais, dizia o bispo de Salvador, Dom Avelar. Se diz que a esperança é a última que morre, e aí Dom Avelar dizia: a esperança não morre jamais. Está aí o alicerce, o incentivo que o Apocalipse dá para as comunidades de ontem e de hoje, né? Este evangelho eterno que deve estar no profundo do nosso coração, viu? Quando temos aí no profundo do nosso coração este evangelho eterno, então toda a nossa vida vai mudar, porque aí estamos no eixo central, fundamental, para orientar, para trilhar os caminhos da justiça, da solidariedade, da partilha, da paz. Oitava chave de leitura, Apocalipse, livro da teimosa esperança do Mandacaru. Vejam aí no capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 26, no capítulo 3, versículos 5, 12 e 21. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, e mais para frente também vai aparecer nas bem-aventuranças e em outros momentos. Insistimos em ler este livro maravilhoso desde o começo até o final, seguindo as pistas narrativas, os ganchos, as deixas que vai indicando tudo isso. Não é suficiente ler o Apocalipse uma só vez. Precisamos nos familiarizar e ter sintonia com as imagens, os símbolos mais significativos do Apocalipse, se queremos entrar e chegar ao miolo da sua mensagem. É necessário, portanto, ter presentes estas chaves de leitura, os ganchos ou aquelas dicas que o autor vai oferecendo desde o título até o final. Seguir esses caminhos, percorrer tudo o que o autor do Apocalipse está sugerindo, porque se vamos com pressa, não vamos perceber exatamente essas dicas, onde o autor vai explicando, vai traduzindo, vai dizendo como ele está entendendo, e o linguajar como uma porta aberta no céu, como. Então aí ele está provocando para dizer: cuidado, que aqui estamos numa linguagem simbólica, etc. Né? Seguindo passo a passo as dicas,
compreenderemos as diferentes situações que o autor está descrevendo e evitaremos riscos de ficar só na casca e ficar com aquela imagem que nos dava a definição do livro do dicionário Aurélio, livro terrorífico, quer dizer, numa primeira leitura você pode ter até essa impressão, mas depois, quando você realmente vai seguindo as dicas que o autor vai colocando no seu livro, vai perceber que é um livro para a esperança, provocar alegria, compromisso e sonhos de uma vida nova. Aí no Apocalipse temos, vamos repetir mais uma vez, o único texto do Novo Testamento que vai falar do Aleluia. Aí no capítulo 19 temos um cântico maravilhoso do Apocalipse, o cântico do triunfo no céu. 4 vezes vai aparecer a palavra Aleluia, Aleluia, Aleluia. Portanto, concluímos aqui esta apresentação das chaves de leitura do Apocalipse e vejam como é um livro exigente, porém não é um livro hermético, fechado. Não é um livro escrito, como dizem alguns, cifrado para que o imperador não entendesse. Não está por trás o medo a que o imperador pudesse ler esse livro ou, vamos dizer assim, os policiais, os guardas, os soldados, etc. Não. Eles não vão entender nada. Por quê? Porque fundamentalmente está dirigido às comunidades e é claro que quando fala da besta-feira, sim, aí está claro que está dizendo que o império é vômito de Satanás. Uma expressão muito forte, mas fora disso não vamos ficar aí que ele escrevia cifrado para que o imperador não entendesse. Não. Ele está escrevendo para pessoas que entendem esse linguajar, como, vou fechar com uma imagem. Eu estava em Santiago do Chile fazendo um curso intensivo de Bíblia, e aí estava com uma família e me contavam um pouco da experiência da ditadura de Pinochet e como chamavam ele o cavalheiro, né? Então estavam conversando e então aí, quando chegava alguém que podia ser suspeito, etc, etc, disse, está chegando o carteiro, está chegando o cavalheiro, né? Então todo mundo entendia, aí todo mundo já fechava a conversa, passavam a outras conversas, etc, etc, né? Então é aquelas chaves de leitura que o mundo entende. Por quê? Porque está vivenciando exatamente tudo isso. Então não precisa de grandes palavras, basta um olhar, um piscar de olhos para mudar de conversa. O vento está forte, pronto. O vento está realmente forte, mas de repente esse vento forte está dizendo vamos mudar de conversa. Portanto, prestemos atenção. Apocalipse, numa palavra, Evangelho eterno. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, Evangelho eterno. Portanto, queridos seguidores e seguidoras, entrem com alegria, com determinação, com atitude positiva de encontrar nesse manancial vida, água viva para estes tempos de pandemia, quando não podemos acompanhar aquelas pessoas que perderam um ser querido, não podemos fazer o luto com essas pessoas por todas as exigências do protocolo de saúde, etc, né? Mas temos que dar luz, força, fazer sonhar, porque a vida está em nossas mãos e, como diz o autor do livro do Apocalipse, estamos chamados a vencer, a discernir o que o Espírito está dizendo hoje às igrejas e a não ter medo, porque ele é vencedor, foi degolado, mas está em pé, e com ele temos 144.000 que já venceram, e significa a multidão de todos aqueles que
arriscaran a propia vida pelo Evangelio, pelo testemunho de Jesus Cristo. Un abrazo fraterno desde Manaus, Amazonas, Justino.